Marta Batista nunca imaginou que chegaria a esse ponto da vida. Aos 35 anos, viúva, mãe de 2 filhos pequenos, ela caminhava pelas ruas do centro de São Paulo carregando uma sacola surrada e um carrinho improvisado. Dentro dele estava Gabriel, o caçula, com uma tosse persistente que piorava a cada noite fria. Ao seu lado, Ana Clara, de 8 anos, tentava manter os pés aquecidos em um tênis rasgado, grande demais para esconder o desgaste do tempo. Havia 3 semanas que Marta e as crianças dormiam onde dava, às vezes em um ponto de ônibus, outras sob a marquise de lojas fechadas. Os abrigos estavam sempre lotados. As portas se fechavam antes mesmo de ela terminar de explicar sua situação. Antes, Marta tinha uma vida simples, mas digna. Morava de aluguel em Itaquera, trabalhava como recepcionista em uma clínica popular e fazia planos modestos para o futuro. Tudo começou a desmoronar quando Paulo, seu marido, morreu em um acidente de moto voltando do trabalho. As contas médicas consumiram o pouco que tinham. Depois veio a demissão, o despejo, a venda dos móveis e, por fim, a rua. A cada dia, Marta tentava manter a aparência firme para os filhos, mas por dentro sentia o medo crescer como um peso constante no peito. Naquela manhã, o vento cortava como lâmina. Gabriel mal conseguia respirar sem tossir. Marta revirou a bolsa em busca de algumas moedas, qualquer coisa que desse para comprar um café quente ou um pão. Seus dedos tocaram algo frio e metálico. Um objeto esquecido, guardado por anos, sem valor algum, caiu em sua mão. Era um cartão antigo, pesado, feito de metal, com números e símbolos estranhos gravados. Marta sentiu um aperto no coração. A lembrança veio clara. Seu avô, seu Orlando, um homem simples, aposentado da estrada de ferro, que adorava jogar damas com ela nas tardes de domingo. Foi ele quem lhe entregou aquele cartão quando Marta ainda era criança. "Guarde isso, minha neta", ele disse na época. "Se um dia a vida te colocar num buraco fundo demais, isso pode te ajudar, mas só use se for realmente necessário." Marta sempre achou aquilo uma excentricidade de velho. Depois da morte do avô, o cartão virou apenas uma lembrança guardada no fundo da bolsa, junto com fotos antigas e documentos amassados. Agora, porém, com o filho doente e a filha com fome, aquele pedaço de metal parecia pesar toneladas. Ana Clara puxou sua mão e perguntou baixinho para onde estavam indo. Marta respirou fundo, olhando para o prédio imponente do Banco Nacional Paulista à frente, com suas portas de vidro reluzindo sobre o sol fraco da manhã. Ela mesma não sabia explicar o que a fazia seguir adiante. Talvez fosse desespero, talvez esperança, ou talvez fosse apenas o amor de mãe, que empurra a gente mesmo quando não há forças. Apertando o cartão na mão, Marta atravessou a rua sem saber que aquele passo simples marcava o fim de uma rotina de dor e o início de algo que mudaria tudo. Assim que Marta entrou no banco, o contraste foi imediato. O ar quente bateu no rosto, fazendo-a quase perder o equilíbrio. O saguão era amplo, com piso brilhante e pessoas bem vestidas andando apressadas, sem notar aquela mulher abatida com 2 crianças. Marta sentiu o peso dos olhares atravessados, principalmente quando um segurança se aproximou. Ele pediu documentos, perguntou se ela tinha conta ali. Com a voz trêmula, Marta explicou que precisava falar sobre algo deixado pelo avô. Quando tirou o cartão de metal da bolsa, o segurança franziu a testa, visivelmente desconfiado. Aquilo não parecia um cartão comum. Outro funcionário se aproximou, já sugerindo que ela procurasse assistência social em outro lugar. Marta sentiu o rosto queimar de vergonha. Mesmo assim, insistiu. Falou o nome do avô, Orlando Batista. Pediu apenas que verificassem. Havia algo na forma como ela segurava os filhos, misto de dignidade e exaustão, que fez um dos seguranças hesitar. Ele pediu que aguardassem perto dos elevadores.
Sentados em um sofá frio, Ana Clara cochichou que estava com fome. Marta prometeu que tudo ia ficar bem, mesmo sem acreditar totalmente nisso. Enquanto esperava, sua mente voltou no tempo. Lembrou do avô na cozinha simples da casa em Campinas, o cheiro de café passado na hora, os conselhos ditos com calma. Ele sempre falava sobre dignidade, sobre proteger quem se ama, sobre nunca desistir no primeiro tombo. O choro de Gabriel a trouxe de volta ao presente. Uma senhora elegante que passava pelo local parou, observou o bebê e, sem dizer muito, colocou uma nota dobrada na mão de Marta, pedindo que comprasse algo quente para ele. Antes que Marta agradecesse, a mulher seguiu o caminho. O gesto, embora gentil, aumentou a sensação de humilhação. Minutos depois, o segurança retornou com outra postura. Pediu que Marta o acompanhasse. Eles entraram em um elevador que subiu até um andar que ela nunca imaginou existir. Ao sair, o ambiente era silencioso, com paredes de madeira escura e portas fechadas. Em uma sala de reuniões, um homem de meia-idade se apresentou como Eduardo Nogueira, responsável por contas especiais do banco. Ele pediu que Marta se sentasse e colocou o cartão sobre a mesa. Fez perguntas diretas, mas sem frieza. Marta contou sua história inteira, desde a morte do marido até as noites na rua. As palavras saíam pesadas, como se cada frase arrancasse um pedaço dela. Eduardo ouviu tudo em silêncio. Em seguida explicou que aquele cartão fazia parte de um tipo raro de registro antigo ligado a um fundo criado décadas antes. Para confirmar, seria necessário verificar a identidade de Marta. Quando o aparelho confirmou sua digital, o clima da sala mudou. Eduardo respirou fundo antes de falar. Disse que o avô de Marta havia criado um fundo de proteção familiar, acessível apenas em caso extremo, quando um descendente comprovadamente perdesse tudo. O valor não foi dito de imediato, mas a seriedade no olhar dele fez Marta sentir um frio nas espinhas. Antes que pudesse perguntar qualquer coisa, Eduardo pediu providências imediatas, mandou trazer comida, água e chamou um médico para avaliar Gabriel. Ana Clara segurava um sanduíche com as mãos tremendo, como se temesse que alguém fosse tirar aquilo dela. Marta ainda tentava entender o que estava acontecendo quando ouviu as palavras que mudariam sua vida. O fundo existia, estava ativo e o avô havia previsto exatamente aquele momento. O que ela não sabia era até onde essa revelação os levaria. Quando Eduardo finalmente revelou o valor aproximado do fundo deixado por seu Orlando, Marta sentiu o chão desaparecer. A quantia era alta demais para ser compreendida por alguém que, horas antes, contava moedas para comprar pão. Ela pensou que tivesse ouvido errado. Pediu que ele repetisse. Ele repetiu, com calma, explicando que o dinheiro vinha de investimentos feitos décadas atrás, mantidos em sigilo e administrados com extremo cuidado. Marta balançou a cabeça dizendo que aquilo só podia ser um engano. Seu avô nunca teve luxos, morava numa casa simples, andava de ônibus e levava marmita todos os dias. Eduardo então explicou que aquela simplicidade era uma escolha. Orlando conhecera a fome na juventude, dormira em estações e prometera a si mesmo que, se um dia tivesse condições, protegeria sua família do mesmo destino. Enquanto Marta tentava assimilar tudo, as providências começaram a ser tomadas. Um quarto de hotel foi reservado para aquela mesma noite. Um médico examinou Gabriel e confirmou uma infecção respiratória que precisava de cuidados imediatos. O remédio foi providenciado ali mesmo. Ana Clara, pela primeira vez em semanas, comeu até ficar satisfeita. Mas a mente de Marta não encontrava paz. A sensação de alívio vinha misturada com culpa. Ela se sentia uma impostora naquele ambiente elegante. Ao chegar ao hotel, o luxo a assustou mais do que confortou. Quartos grandes demais, camas macias demais, silêncio demais. Enquanto os filhos dormiam, Marta ficou sentada no banheiro, encarando o próprio reflexo no espelho. Ela chorou como não chorava desde o dia do enterro do marido. Chorou pela vida que perdeu, pelas noites de medo, pelas vezes em que pensou que não daria conta. Chorou também por sentir que não merecia aquela mudança tão brusca, enquanto tantas outras pessoas continuavam na rua.
Sobre a mesa da sala havia um envelope deixado pelo banco. Dentro, uma carta escrita à mão por seu Orlando. Ele dizia que aquela proteção só deveria ser usada quando não houvesse mais saída, que a maior riqueza não era o dinheiro, mas a capacidade de permanecer humano mesmo na miséria. Ele pedia que Marta cuidasse dos filhos, reconstruísse a vida e, se pudesse, ajudasse outros a não cair tão fundo quanto ela caiu. Na manhã seguinte, Marta recebeu a visita de um consultor financeiro enviado pelo banco. Tudo era explicado com cuidado, mas soava irreal. Contas, imóveis, responsabilidades. Marta mal conseguia prestar atenção. A única coisa que conseguia pensar era que tudo aquilo poderia desaparecer a qualquer momento. E, de certa forma, seus medos começaram a se confirmar. Dias depois, um vazamento interno no banco fez a história chegar à imprensa. Uma mulher que vivera na rua teria acessado uma fortuna antiga. Repórteres começaram a ligar, pessoas desconhecidas passaram a rondar o bairro onde Marta estava hospedada. Para piorar, um executivo do banco questionou a legitimidade do acesso ao fundo, insinuando fraude. O dinheiro foi temporariamente bloqueado para investigação. Marta sentiu o pânico voltar com força total. O passado parecia bater à porta novamente. O medo de perder tudo outra vez, agora com os filhos começando a se sentir seguros, foi o momento mais baixo de sua jornada. E dessa vez, não havia rua para onde correr. A investigação trouxe dias de angústia. Marta mal dormia. Qualquer barulho a fazia levantar para checar se os filhos estavam bem. O medo de voltar para a rua, agora depois de provar um pouco de segurança, parecia ainda mais cruel. Mas, ao contrário do que ela temia, a verdade começou a aparecer com força. O gerente que a havia atendido no primeiro dia reuniu documentos antigos, registros legais e até cartas guardadas pelo banco. Tudo confirmava que seu Orlando havia criado aquele fundo de forma legítima, prevendo exatamente uma situação extrema. A tentativa de questionar o acesso caiu por terra quando ficou claro que o executivo que levantou suspeitas tinha uma antiga rivalidade com o avô de Marta, ligada a negócios do passado. Diante das provas, o banco reconheceu o erro, pediu desculpas formais e liberou totalmente os recursos. A imprensa perdeu o interesse tão rápido quanto havia surgido. O silêncio voltou, e com ele uma chance real de recomeço. Marta deixou o hotel e escolheu algo simples, uma casa pequena, em um bairro tranquilo da Zona Leste, perto da escola pública onde Ana Clara foi matriculada. Nada de luxo exagerado, apenas um lugar seguro para chamar de lar. Gabriel se recuperou bem. Em poucas semanas já engatinhava pela sala, rindo, forte, saudável. Mas a maior mudança não foi material. Marta começou a olhar para trás sem vergonha. Voltou ao abrigo onde havia sido recusada e procurou uma assistente social que tentara ajudá-la meses antes. Em silêncio, passou a apoiar famílias em situação parecida com a que viveu. Pagou exames, ajudou com aluguel emergencial, sempre sem expor seu nome. Um dia, ao parar o carro em um sinal, reconheceu uma senhora que dividira comida com ela na rua. Não pensou duas vezes. Ajudou, ouviu, encaminhou para atendimento. Não era caridade, era memória, era respeito. Certa noite, sentada à mesa da cozinha, Ana Clara perguntou se agora elas eram ricas. Marta pensou antes de responder. Disse que tinham o suficiente e que o mais importante era nunca esquecer como tudo começou. A menina concordou, dizendo que lembrava das noites frias, mas também lembrava de como a mãe nunca soltou sua mão. Meses depois, Marta visitou o túmulo do avô em Campinas. Levou flores simples, agradeceu em voz baixa, disse que finalmente entendia a lição, que dinheiro não era salvação, mas ferramenta, que dignidade era o verdadeiro legado. Antes de ir embora, prometeu algo a si mesma: proteger o que realmente importa, os filhos, a memória e as pessoas que ainda lutam invisíveis pelas ruas. Histórias como essa nos lembram que a vida pode virar de um dia para o outro, às vezes para pior, às vezes para melhor, mas quase sempre testa até onde vai a nossa coragem. Se essa história tocou você, deixe um comentário.
Sua opinião é importante. Siga o canal para mais histórias reais, emocionantes e cheias de significado.